TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Internacional está encaminhado para o primeiro jogo da final do Gauchão, que será neste fim de semana. E com dúvida no ataque, o Grêmio pega o Rosário na quarta-feira pela Libertadores. É agora, no Papo de Boleiro. E nós começamos o Papo de Boleiro de hoje falando do futebol de qualidade, né, futebol europeu, assim. Vai falar do futebol da Turquia agora, da Grécia, não. Azerbaijão. Vamos falar da Liga dos Campeões, que nessa tarde teve jogo, teve um Manchester versus Real do Cristiano Ronaldo. Que foi desfalque na partida, não jogou em função de problemas musculares. Quando nós gravamos, vamos voltar aqui que a gente fala, a gente grava um pouco antes aí do tempo da partida, o jogo estava 0-0. O jogo era na Inglaterra, lá em Manchester, e o jogo da volta aí marcado para Madrid na próxima semana. E amanhã, a outra semifinal entre Atlético e o Bayern de Munique. Isso é, Atlético de Madrid contra o Bayern de Munique. Que tirou o Barcelona, o forte Barcelona. Exatamente, e o Bayern vem de outra classificação contra o... Recordo agora. Sei que o Manchester bateu o PSG nas quartas de final. O negócio de sorteio é que a gente sempre se confunde. O cara tem Libertadores com chaveamento e tal, todo mundo já sabe quem vai ser o adversário. Na Liga dos Campeões é sempre sorteio e tudo mais em cada fase eliminatória. Então, amanhã, Atlético de Madrid e Bayern, e hoje a gente fica sabendo o resultado de Manchester City contra Real Madrid sem Cristiano Ronaldo em campo. Surpreendendo o 0-0, porque já era final de primeiro tempo? Não, quase. Já era início de segundo tempo, quando a gente subiu aqui para gravar num jornal informativo. Mas realmente, um jogo que tá bem morno, assim, poucas chances para ambos os lados, goleiros pouco trabalhando. Eu acho que talvez um empate se desenhe até o final aí, ou de repente uma jogada de Agüero, alguma coisa assim de Benzema, todo mundo estava em campo, Rames Rodrigues, sempre dá para esperar alguma coisa mais. E o futebol inglês bombando, com possibilidade de ineditismo. Depois de muitos anos a gente sempre fala que o futebol europeu, tanto Inglaterra quanto Espanha, Itália, tá meio carimbado ali, quem vai ganhar o título sempre fica na mão dos mesmos, né? Ao contrário do Brasil, que a gente sempre uma surpresa a cada ano aqui, mas o Leicester pode ser o campeão da Inglaterra, título inédito, pode ser no próximo final de semana já, caso de vitória. Só depende de si, o Leicester, para ficar campeão. Basta uma vitória sobre o grande Manchester United, jogo do próximo final de semana. O Manchester é o vermelho de lá. É o vermelho de lá. E, na verdade, se tu olhar a tabela, o segundo colocado é o Tottenham. Não é nem o Manchester City, nem o Manchester United, nem o Arsenal, nem o Liverpool, nem o Chelsea, então os pessoal todo para baixo. Olha, o ano das surpresas, né? O Leicester estava comemorando vaga na Liga dos Campeões. Imagina. Ele não admitia ainda que ele possa estar ganhando o título inglês. Estavam aquele pensamento de pé no chão e tudo mais. Comemoramos a vaga na Liga e tal. Mas realmente, no último final de semana, o presidente confirmou que realmente o time briga pelo título, ainda mais do empate depois nesse meio de semana aí do Tottenham, que deixou o time a 7 pontos de diferença um para o outro. E quem sabe 2016 será o ano das surpresas, hein? O Atlético tirando o Barcelona, o Leicester aí correndo o risco de ser campeão inglês, o Audax tirou São Paulo, tirou Corinthians e vai jogar contra o Santos a final do Paulista. E o Juventude vai jogar contra o Internacional. Coisa linda, né? O interior aí fazendo frente. Isso é bom, isso é até para engrandecer o futebol. Que a gente muitas vezes fala do futebol gaúcho aqui, que é muito limitado ao Grêmio Inter. Isso em âmbito nacional, né? Nas décadas de 2000, no início, a gente teve alguma novidade, tipo 15 de novembro. O Brasil de Pelotas, quem esperava um ano que pudesse fazer um gauchão surpreendente, por já estar na Série B do Brasileirão, acabou sendo decepcionante a campanha do Brasil de Pelotas. Vai ter que buscar bastante gente aí se quiser buscar por alguma coisa ou não ser o rebaixamento na Série B do Brasileiro. Mas é bom ver isso, o Juventude chegando, batendo no Grêmio na semifinal, o Audax batendo o São Paulo de goleada por 4-1 nas quartas, depois passou pelo Corinthians nos pênaltis, estando ganhando 2 vezes durante a partida. Então é bom a gente ver essas ascensões de time aí que saem um pouco dos mesmos, né, vamos dizer assim, de eixo Rio-São Paulo, Inter e Grêmio aqui, Atlético e Cruzeiro.
é bom ver isso aí, porque isso engrandece o futebol nacional. Eu assisti os pênaltis de Palmeiras e Santos, foi para matar, que é o adversário do Audax, é o Santos, que conseguiu passar pelo Palmeiras graças ao Palmeiras, que pênalti não dá, né? Gosta de pênalti. Pois é, e o Palmeiras tem título recente em cobrança de pênalti. Em relação ao Santos também. Exatamente, então foi um troco aí, vamos dizer assim. Né? O Santos volta à semifinal, a 4ª consecutiva do time aí, do Peixe. Já perdeu pro Ituano, né? Vem a bola, quem sabe vai buscar um título aí. Estou para dizer que o jogo esse foi em São Paulo, né? Foi lá no... Do Corinthians? Não, do Palmeiras? Sim, no estado do Palmeiras, Allianz Parque. É isso aí. A bola deve ter chegado ao mar lá em Santos pelo chute do goleiro, a cobrança de pênalti do goleiro do Palmeiras. Fernando Praça. Coisa linda, né? Espetáculo. Ela saiu na lateral, quase. Pegou bem na bola, né? Muito bem, salvando o time. Tá. Bom, e falei do Juventude, você acha que o Juventude tem condições de repente, surpreender o Internacional? O primeiro jogo é lá na Serra e tal, mais complicado talvez, mas o segundo é dentro do Beira-Rio. Olha, vai depender muito da postura do próprio Internacional. Né? Se a gente olhar para trás e ver a questão do... como o Grêmio entrou em campo lá no Alfredo Jaconi, a questão de poupar, essa política de preservar alguns jogadores visando a questão da Libertadores, o Grêmio acabou pecando e perdeu a classificação para a final do Gauchão dentro do Jaconi. Né? Porque na Arena fez uma Copa do Mundo, acabou vencendo a partida, mas foi insuficiente. Eu acho que o Inter não vai entrar com esse pensamento, até porque o Inter só tem isso para disputar, ao contrário do Grêmio que ainda tem a Libertadores pela frente. Então eu acho que talvez o Juventude vai ter um pouco mais de dificuldade, sim, mesmo jogando em casa, vai ser um jogo aberto, como foi na primeira fase, o Inter acabou vencendo com o gol do Sacha por 1-0. Vamos ver o que vai ser uma grande final, uma grande decisão, aí voltam a decidir o título. Já teve taça levantada pelo Ju, já teve taça levantada pelo Inter, vamos ver o que acontece dessa vez. Muito bem. O jogo primeiro acontece no sábado, aliás, no fim de semana, e o outro acontece no outro fim de semana. 2 domingos, aí, né? 2 domingos, exato. E aí acabou o Gauchão de 2016. E os times gaúchos já conhecem os seus primeiros adversários no Campeonato Brasileiro. O Grêmio abre o Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, Diogo Botti. Jogo bom, hein? Beleza. Aqui o jogo, se não me falha a memória. No Campeonato sábado, Brasileiro que já tem aí em maio já, né? 16 de maio, se não me falha a memória, um sábado. Já tá vindo o Campeonato Brasileiro. Sábado. Na 4 da tarde o Grêmio vai jogar contra o Corinthians. E aí 6h30, deixa o mesmo sábado que vai começar o Campeonato Brasileiro, o Internacional pega Forte Chapecoense. Recebe. Então o Grêmio é fora. Eu acho que os dois são. Não, acho que não. No mesmo dia. Deve ser um fora ou um em casa. Segundo, 16 de maio? Tá, então não é 16 de maio, talvez seja 14 de maio. Enfim, agora em maio. Erraste a data. Por aí. Em maio. Não, o certo é que realmente a tabela brasileira está divulgada mesmo, com algumas rodadas já. Normalmente eles divulgam até a 20ª, por aí, 25ª. Aí depois o resto vocês vão botando conforme vai indo o campeonato. Realmente é uma estreia forte para ambos aí, tanto eu acho que o Grêmio é fora, se não me engano. Eu olhei essa tabela um tempo atrás e o Inter começa em casa contra o Chapecoense, tu falaste. Complicado, realmente. Eu acho que times precisando provar, ainda mais vai depender de como vai ter, o Grêmio vai estar na Libertadores. Talvez a gente possa ter um Grêmio aí misto, ou quem sabe reserva, para iniciar esse Brasileirão. Já ao contrário do Corinthians, que vai estar com força máxima, sem dúvida, né? É isso aí. E o Grêmio, que vai jogar Libertadores agora, amanhã, quarta-feira, Diogo Botti. Tem dúvida ainda sobre o time? Tem uma dúvida só. O Roger não vai de novo contar com o Pedro Jeromel, o jogador segue em cachumba. É uma pouca de uma vergonha. Segue afastado. Enfim. Eu fiquei sabendo desse caso da cachumba do Grêmio. O Grêmio teve uma política de vacinar os seus jogadores depois do jogo contra a LDU, né? Até teve, por que não faz antes, não sei o quê, porque podia dar alguma reação, alguns jogadores podiam ficar fora daquela partida. Certo que o Grêmio venceu a LDU, ninguém foi vacinado, aí na volta teve mais um caso. Né? Então, e eu fiquei sabendo que o primeiro caso que o Grêmio apontou ali, se não me engano, foi o Luan, eu acho que foi o primeiro caso, o elenco inteiro do Internacional foi vacinado. O elenco inteiro do Inter foi vacinado quando deu o primeiro caso lá na Arena. Então eu acho que o Grêmio errou a questão da política de preservação desses jogadores. O Pedro Jeromel, que é o grande destaque, sem dúvida, do Tricolor, tem essa questão de estar afastado de um jogo decisivo pela Libertadores. Talvez, de repente, se o Grêmio não fizer o resultado aqui na Arena contra o Rosário, vai ser um pavor lá na Argentina. E aí, talvez, quem sabe, o Jeromel não vai fazer a diferença, que talvez o Grêmio vai precisar de gols. Então, realmente, lamentável a atitude do Grêmio. O Grêmio foi deixando, o surto está aí.
A gente sabe que a doença se manifesta depois de algum certo tempo, né? Ela não é de imediato, fica incubado ali dentro do corpo da pessoa. Então, realmente, o Grêmio errou, tem mais um jogador fora, importantíssimo, e quem sabe pode mais alguns ainda, em sequência, que a gente não sabe quanto tempo demora a vacina para agir, né? Sim, e é aquela, né? Não é uma doença qualquer que possa, daqui a pouco, meio curado pode voltar a jogar. Não, ele tem que estar bem curado, porque... Lá que recolhe, tem uma série a tal de da teorias, confusão do recolhimento da cachumba, que é complicado. Não dá para arriscar, né? Não. Mas, de qualquer forma, o Grêmio não vai ter o Jeromel, mas... Exatamente. A dúvida ali é a questão entre o Miller Bolanhos, que voltou muito bem, já em outros jogos, jogou no segundo tempo contra o Juventude lá em Caxias, jogou agora, fez gol até na vitória contra o de 3-1 com o Juventude, que acabou não adiantando muita coisa. O certo é que o Bolanhos pode estar de volta. A dúvida é se o Bobô tem a sequência no ataque ou se entra o Bolanhos ao lado do Luan. Então, vai depender do treinamento de hoje, lá na Arena. Foi um treinamento um pouco fechado, que a gente não teve muito acesso, as informações vêm de Porto Alegre. O certo é que essa é a única dúvida, e o Grêmio, o resto está todo mundo à disposição. Tu colocaria o Bolanhos no teu time, Diogo? Certamente. Porque o Bolanhos, ele foi de azar na questão maxilar, né? Mas ele entrou, jogou um jogo só pela Libertadores, marcou. Jogou agora, voltou a jogar. É um jogador que já mostrou que ele tem poder de decisão. É um jogador diferente, ele tem características diferentes do Bobô, né? É um jogador de muito mais movimentação no ataque ali. Eu acho que pelo ataque veloz do Grêmio, tanto com o Luan quanto o Juliano, ele pode dar uma contribuição ainda maior. Então eu acho que o Miller, para começar a partida, é o nome aí, de repente o Bobô volta a ser opção do segundo tempo. Muito bem. Nós vamos analisar um pouco mais de Grêmio e Rosário, que jogam nesta quarta-feira, às 15h para as 10 da noite, horário de boate, pela Libertadores. O primeiro jogo, o segundo vai ser lá na Argentina. E também os outros jogos que acontecem durante a semana. Vamos ter esse resultado do Manchester contra o Real, que está acontecendo, que aconteceu hoje à tarde, lá na Liga dos Campeões. Amanhã tem mais jogo, tem Bayern, também tem... Libertadores também hoje de noite. Na verdade, hoje que começa a fase de oitavas, né? 19h30 daqui a pouco tem Huracan e Atlético Nacional, melhor time da primeira fase. E 18h15 tem o Deportivo Táchira contra o Pumas. É isso aí. Nós voltamos amanhã depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.